Fala galera, beleza? Então nesse vídeo, para tentar ajudar aí com a dúvida de um amigo, eu vou tentar passar algumas dicas aqui de como desenhar o braço de uma guitarra no Articam. Lembrando que esse daqui é o Articam Pro 8, aquele mais antigo. Se não me engano 8.1, alguma coisa assim. É o mais antigo, tá ok? Mostrar algumas possibilidades aqui e alguns recursos que você vai conseguir fazer esse braço arredondado, tá? A princípio fica um convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, tá ok? Voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral. Programação, dicas a respeito de construção, quem tiver dúvida, quem tiver dicas também, posta lá e o pessoal está sempre se ajudando. Então, vamos lá. Obviamente, a princípio, a gente precisa ter o nosso desenho lá, o nosso vetor da guitarra e tal. E tem uma série de considerações que tem que serem feitas, tá? Já que assim, coisas do tipo, a gente vai trabalhar com usinagem na parte de trás do braço. Na hora de colocar o desenho, tem que ver se ele está adequado com o lado, já que a gente tem que considerar que a gente está olhando a parte de trás da guitarra. Por exemplo, aqui ainda, sei lá, mas vamos supor aqui, se olhar só o vetor, será que a gente está olhando a costa ou a frente? Tá? Porque se for isso daqui for a costa da guitarra, tudo bem, tá certo. Mas se for a frente na hora de desenhar o vetor, a gente precisa espelhar a imagem, tá ok? Porque vamos supor, na hora que estiver segurando ali a pontinha aqui da guitarra, eu quero que fique para baixo. Se a gente está usinando a parte de trás, na hora que for colocar lá na guitarra e tal, isso daqui vai virar para o outro lado. Então considerem isso, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer aqui nesse processo é segmentar as partes, já que, por exemplo, na guitarra, o braço aqui, essa parte, vamos dizer aqui o pescoço aqui assim, que ele é arredondado. Essa ponta aqui, geralmente, ela é reta, ela é uniforme, aqui é a mesma medida. Então, a gente vai ter que segmentar as partes para na hora de desenhar aqui ou modelar essa parte que a gente vai fazer usinagem, ser cada coisa feita assim no seu devido lugar. Então, esse espaçamento que eu fiz aqui, ó, nada mais é do que a área que vai ficar arredondada, tá? E aqui a gente tem outro fator. Entenda que, por exemplo, nesse modelo, eu não sei se vai ter um outro modelo semelhante ao que eu vou mencionar, mas aqui a gente tem aqui uma largura maior e aqui a gente tem uma largura menor, tá? Eu vou considerar aqui todas as possibilidades. Então vamos começar pelo exemplo mais simples. Vamos supor que nessa guitarra, nesse braço aqui que fosse feito, tanto a largura inicial aqui quanto a largura final fosse a mesma. Vamos supor que tivesse, é só exemplo, tá? Cada um vai, obviamente, ter as medidas exatas do que precisa. Mas vamos supor que fosse 40, tá? Da mesma forma, eu precisaria desenhar até onde começa, onde termina. Como eu fiz aqui uma delimitação de área, traçaria aqui um vetor, uma reta dividindo exatamente o meio dele, e agora a gente desenharia o perfil dessa parte de trás do braço, que como é um perfil curvo, vamos pegar aqui a criação de arco. Nesse primeiro momento aqui, ó, não precisa se preocupar tanto, só cria o arco aqui, tá vendo? Só criar um arco qualquer que depois a gente ajusta ali na medida que a gente precisa. Criei aqui, tá? E volto aqui na ferramenta de modificação, modificar vetor. E por aqui eu consigo estabelecer exatamente a medida que eu quero. Então, vamos lá. Lembre-se disso quando for modificar aqui, ó, tem que desassinalar aqui. Aí eu colocaria, por exemplo, vamos supor, 40, que é a largura, e a altura do arco aqui, ó, a altura da curva, 10. Vamos deixar assim e vamos aplicar. Aí eu já criei o meu vetor aqui, que vai ser o perfil do arredondamento.
Então, o que, que eu teria? Eu tenho isso daqui, que vai ser o comprimento por onde vai ser arredondado, e aqui o vetor. Para fazer isso, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta extrudar. Clicou na ferramenta extrudar, primeiro passo, selecionar o vetor que determina ali o comprimento, por onde vai ser extrudado esse perfil, que é esse daqui. Clico nele e venho aqui em selecionar. Nesse caso, a gente vai assinalar uma outra opção aqui, porque como a gente determinou que isso daqui é exatamente o centro do lugar que a gente quer extrudar, a gente tem que assinalar isso daqui, ó. Usar como linha de centro. Observe aqui também, tá vendo que tem uma setinha aqui, ó, ela está apontando para baixo. Nesse primeiro exemplo, como o começo e o fim é o mesmo perfil, não vai ter importância. No segundo exemplo eu já explico melhor o que isso significa e o cuidado que tem que ter. Mas basicamente entenda, o verdinho ele significa onde inicia. Eu vou colocar esse perfil, ele vai ser arrastado daqui de cima para baixo, porque está dizendo a setinha que vai para lá. Se fosse para inverter, clico aqui, ó, tá vendo, para cima, ele sairia daqui para cá. No segundo exemplo, isso vai ter uma maior importância. Aqui, como a gente está considerando que seja igual, então não tem muita importância nesse primeiro momento. Selecionei. Nessa segunda etapa, eu seleciono o perfil. Então, foi justamente o perfil que a gente criou agora, que tem 40 por 10, e ele vai ser extrudado ao longo desse vetor. E clico em selecionar também, avançar. Aqui também não modifico nada, no segundo exemplo vai ser necessário. Aqui também nada. E por fim aqui é só extrudar. Deixa eu ver se o 3D aqui está limpo. Deixa eu... eu vou ter que voltar aqui de novo. Calma aí, não percam o raciocínio. É porque ali não tinha... Eu estava testando algumas coisas. Só para zerar ali, para limpar, tá? Agora está certo. Então vamos refazer aqui. Ferramenta extrudar, vetor, seleciona, usar como linha de centro, avançar, seleciono o perfil, selecionar, avança, avança, e agora a gente pode vir aqui para visualizar e vamos extrudar, selecionando a opção adicionar, tá ok? E tá feito. Então essa é a primeira situação que eu só estou considerando a seguinte possibilidade. O braço ele tem a mesma largura dos dois lados. Vamos dizer que fosse o braço fosse uma medida uniforme ou simétrica. Acho que nesse caso não se aplica o simétrico. Uniforme, tá? Aqui ele tem tanto 40, aqui ele tem tanto 40. Essa altura, eu estou falando só da altura do arredondamento, tem 10. Lembre-se de considerar que... Agora vamos voltar aqui. Vamos supor que aqui é o braço exatamente aqui, mas na situação, vamos supor, a gente teria por baixo ali a área de 40 pelo mesmo comprimento aqui. Vou colocar aqui, ó, 40 e vamos criar. Fechar. Agora eu só vou ajustar esse vetor aqui com pela área que a gente fez essa perfilagem, tá? Porque como eu disse, aqui a gente está trabalhando a parte de trás da guitarra. Quando a gente olhar o perfil do braço, essa é a parte arredondada, mas vai ter a parte da frente que ela vai ser retinha assim, não vai ter? Vai ser a parte que é reta. Então a gente precisa fazer isso também, que é isso daqui. Mas aqui é só por conta de um exemplo. Se você já tivesse um molde na parte de baixo, você utilizaria o próprio molde para fazer o que eu vou fazer aqui agora. Então eu faria o seguinte, ó. Eu venho agora no perfil que estivesse embaixo, que também corresponderia à área, deixaria no reto aqui, ó. Esse daqui que é quando eleva só a elevação. E colocaria aqui correspondente à altura dessa parte reta, que vai ser a parte da frente. Olhando aqui agora no desenho, tá vendo? Ele vai ser criado de baixo para cima, então ele vai elevar o que estiver em cima dele. E vou adicionar, tá vendo? Então aqui eu teria o braço olhando pela parte de trás. É essa parte que a gente vai usinar, mas ele vai considerar isso daqui também. E a gente utilizaria dentro do material.
E dessa maneira a gente teria o controle. Eu sei que aqui tem 10 e eu sei que aqui no ponto mais alto tem 10. No mínimo eu precisaria trabalhar num material que tivesse 20 milímetros de espessura. Mas óbvio que a gente vai trabalhar com um material mais grosso que isso. Então esse é o primeiro exemplo. Aquele exemplo em que o braço ele tivesse... ele fosse todo da mesma largura. Agora vamos partir para o segundo exemplo. Agora eu vou zerar aqui. Tá? Zerei aqui. E agora vamos fazer na prática esse exemplo aqui que a gente tem larguras diferentes. Se você está desenhando aí, você provavelmente tem o que corresponde às medidas que você precisa. Só que aqui, agora a gente vai utilizar. Eu vou criar o arco, só que dessa vez a largura precisa ser correspondente aqui, ó. Tá vendo? A largura, pelo menos, a altura a gente pode determinar ali. Criei. A largura a gente não vai modificar. E eu também vou criar um segundo arco aqui que corresponde a essa largura aqui, ó. Criei. Tá. Agora o que a gente pode modificar aqui é a altura desse arco, mas a largura ela já está correta. Então a gente vem aqui, desassinala. E vamos supor que a altura fosse tipo 10 mesmo. Vou aplicar. O mesmo vou fazer com esse outro aqui. Aí cada um considera as medidas que tem. Eu estou utilizando 10 só como exemplo. Você tem que ter as suas medidas já pré-definidas aí. Aqui também eu não posso modificar a largura. Vou modificar apenas a altura. 10. E vou aplicar. Então eu já criei esses dois perfis que a gente vai utilizar agora nessa situação, já que a gente está falando de um braço que ele tem uma medida diferente aqui e uma diferente aqui. Então vamos lá. Novamente, ferramenta extrudar. Aqui é a área por onde ele vai ser extrudado. Selecionar. Vou utilizar aqui como linha de centro. Utilizar como linha de centro. E agora a importância da setinha aqui, ó. Tá vendo? O primeiro perfil que eu selecionar para colocar aqui, ele vai partir de cima para baixo, mas não faz coerência com o nosso desenho, tá? A parte mais larga, ela tá na parte de baixo, então ele tem que começar de baixo para cima. Então nessa situação, eu seleciono aqui, ó, inverter a direção da curva, já que a gente vai selecionar primeiro o mais largo na hora de fazer essa parte aqui. Tá? Então ele vai sair de baixo para cima. Avançar. Seleciona esse perfil que vai começar aqui a parte do extrudar, de baixo para cima. Selecionei ele e clique em selecionar. Avançar. Tá? Agora aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, perfil final é o mesmo do inicial? Não, não é. Então eu desseleciono, já que nessa vez a gente vai trabalhar com dois perfis. Aqui é o menor e aqui é o maior. E agora eu seleciono esse que vai ser, vamos dizer aqui, o final, né, o perfil final. Selecionar e avançar. Aqui eu não modifico nada e vamos para cá agora. E vamos extrudar. Tá vendo? Agora ele criou aqui um perfil que essa parte é mais larga e essa partezinha é mais estreita. Tá ok? Então, essa é a situação que a gente tem diferentes larguras no braço. Agora, tem aquela mesma condição. Eu preciso elevar isso daqui, já que é aquela condição que eu mencionei aqui. O perfil, quando a gente olhar, ele vai ser, digamos, na parte da frente, vai ser reto. Então, eu vou elevar agora aqui, sempre considerando, eu estou fazendo separado aqui, mas eu já faria isso daqui no local que vai ser feita a usinagem, na posição aqui. Agora eu só vou elevar esse perfil aqui de acordo com o que eu preciso, 8 milímetros, 10 milímetros. Seleciono essa parte aqui, ó, reta, ó, tá? Reta, vamos vir aqui, ó, e vou adicionar de baixo para cima, ele vai elevar isso daqui, ó. Opa, não é aplicar, é adicionar. Tá vendo? Então aqui eu teria
8 milímetros com mais 10 aqui do ponto mais alto. Nessa situação eu teria uma altura mínima de material necessária de 18. Eu ainda vou explicar uma outra coisa aqui, que é o seguinte: na hora de fazer o desenho aqui, talvez, dependendo do modelo, como que é, você vai ter que entrar um pouquinho dentro do material, tá? Pelo seguinte, eu vou desenhar uma ponta aqui, mas desconsidera, tá? É só para dar o exemplo mesmo. Porque aqui, ó, e daí vai ter o pedacinho aqui que é da ponta. Agora vamos imaginar que isso daqui, deixa eu tirar esses perfil. Imaginar que isso daqui seria a ponta da guitarra aqui. Que corresponde a essa daqui. Óbvio que você vai desenhar certinho. Fazer aqui. E criar e fechar. Tá? Então isso está só exemplificando que seria isso daqui. Então, na hora de elevar isso daqui, a gente pode fazer por simples elevação, aí cada um determina como vai ser. Mas vamos supor que já que aquela parte tem 8, vamos considerar que isso daqui também vai ter 8. Tá? Então, a gente selecionaria aqui, colocaria 8, e vamos já olhar pelo exemplo aqui. E eu daria aqui, ó, um adicionar. Só que daí aconteceria isso. Tá vendo? Ele elevou a parte do arredondado, porque ele sempre pega o de baixo e eleva. Só que não é isso que a gente quer. Só que dá para resolver isso daqui aqui mesmo. Tá? Vamos reiniciar aqui, ó. Opa. Eu tentei reiniciar por ali e não deu. Você volta, fecha ali, aperta um Ctrl Z e vamos de novo. Agora, ao invés de adicionar aqui, ó, que ele vai pegar o que está de baixo para cima e vai empurrar, a gente usa a opção aqui unir. Então ele vai unir, tá? Então ele não vai levar, ele vai unir o que tiver aqui na mesma altura, dessa maneira. Tá vendo? Então ele não elevou. E aqui a gente teria a combinação das peças. Estou falando porque às vezes essa é a situação e na hora de desenhar, de modelar, por assim dizer, você vai ter que acabar entrando um pouquinho dentro da outra. Se interferir ao ponto de que uma esteja elevando a outra, você utiliza a opção unir para não acontecer isso. Então eu tenho aqui, por mais que está avançando aqui, ela considera a possibilidade de juntar uma com a outra. Tá ok? Cara, então são essas as possibilidades. É que é tipo assim, é até meio difícil exemplificar, já que quem está desenvolvendo provavelmente tem o projeto ali, o projeto ele contém todas as medidas. E aqui não é uma coisa fácil, mas a ideia é só dar um caminho, mas daí a pessoa vai desenhar certinho aqui a ponta e tal. Mas basicamente é isso que você tem de recurso para fazer esse arredondamento. Tem a situação que o braço ele é totalmente uniforme, tá? Aí não tem muito segredo, só cria um perfil. Tem a situação que tem a variação no comprimento, durante o comprimento a largura diminui, que é exatamente esse caso, a gente tem larguras diferentes. E lembre-se sempre de considerar a questão que a gente está trabalhando pelo lado de trás, se você precisa ou não espelhar a imagem. Acho que esse ponto vocês entenderam. Vamos supor que eu estou olhando esse perfil, mas esse perfil ele corresponde à parte da frente da guitarra. Tá? Se for isso mesmo de fato, antes de começar a projetar, desenvolver ali, você precisa espelhar, que eu nem lembro mais onde que faz isso daqui. Vamos ver se eu acho aqui. Mas precisa espelhar essa imagem. Pô, faz muito tempo que eu não utilizo aqui. É só... Vamos ver se aqui tem alguma opção. A gente para de usar o programa, parece que foge todas as referências.
Espelhar a imagem horizontalmente. Espelhar a imagem verticalmente. Vamos ver se isso daqui resolve. Opa. É que aqui ele espelha tudo. Mas basicamente é isso, tá vendo? Ó, porque aqui ele está considerando todo mundo. Vamos tirar todo mundo daqui. Tá, agora vai. Então basicamente é isso, porque na hora de fazer essa usinagem, considere que depois o braço ele vai ser desvirado para ficar de acordo, tá ok? Então é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá o joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!